Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para estudarmos o Livro dos Espíritos. O nosso estudo na noite de hoje, ele está abordando o livro segundo, né, do Livro dos Espíritos, a parte segunda, que trata do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Especificamente, no capítulo 6, nós estamos estudando a vida espírita. Então, como que é a vida do espírito? E como estudo específico, né, são as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, a questão que nós vamos abordar hoje, que é a questão 250, ela trata das percepções dos espíritos. E Kardec, né, buscando compreender esse mundo e trazer para nós um esclarecimento como que é a vida espírita, ele pergunta aos espíritos sobre como são as percepções. Ele faz o seguinte questionamento: uma vez que as percepções são atributos do próprio espírito, seria possível livrar-se delas? Então, se o espírito, ele que tem a percepção, é um atributo dele, é uma decisão dele ter essa percepção ou não, ele pode, se ele não quiser se livrar dessas percepções, de uma sensação ruim, uma percepção de algo que ele não quer, ele pode fugir dela? Essa é a pergunta, né? E os espíritos responderam da seguinte forma: o espírito vê e ouve apenas o que quer. Então, significa que os espíritos nos dizem que nós, espíritos, né, podemos sim escolher o que nós queremos ouvir e o que nós não queremos, as percepções que eu tenho e o que eu não tenho. E se a gente for fazer uma reflexão, até quando encarnado isso acontece? Quantas vezes, né, nós, na nossa juventude, fomos orientados pelos nossos pais, pelos nossos mestres, né, sobre determinados assuntos, e nós simplesmente ignoramos, deletamos ele da nossa mente. Nós fugimos de alguns assuntos. Uma decisão minha. Se isso vai ser bom ou ruim para mim, lá na frente isso vai aparecer, né? Porque a gente faz isso às vezes com bons conselhos, boas sugestões, boas orientações, mas que estão indo contra um desejo carnal, material, sobre determinado assunto, e a gente quer ignorar, né? Mas também acontecem situações em que nós temos as percepções de algum assunto e nós não queremos, porque aquilo, a gente sabe que aquilo ali é algo ruim, que não vai agregar nada para mim, e a gente afasta nosso pensamento, nosso padrão vibratório mental de determinados temas, né? A gente vê no nosso país muita polarização com temas políticos, né?
E as pessoas às vezes entram num jogo de posta uma coisa contra um outro, aí recebe alguma coisa em sentido contrário, e aquilo vai criando na pessoa uma sensação ruim, uma raiva, e vai alimentando algo de ruim na gente. E isso aconteceu comigo também. E eu tomei uma decisão lá atrás: não posto nada que não for para construir algo. Isso foi muito bom para mim, que eu passei, né? Deixei de criar rancor, ódio, sentimentos ruins. E até o algoritmo que fica influenciando, quando você sai dessa vibe, ele para de ficar mandando assuntos relacionados a isso. Então, os Espíritos nos mostram que sim, nós podemos tirar do nosso padrão vibratório, da nossa mente, aquelas percepções que não nos agradam. Nós podemos fazer isso através do nosso desejo, da nossa vontade. Mas os Espíritos esclarecem mais aqui, né? Então, eles dizem que o Espírito vê e ouve apenas o que quer. Mas eles fazem uma ponderação. Isso em geral. Então, o normal é isso. Mas, sobretudo em relação aos espíritos elevados. Quer dizer, quanto mais elevados, mais condição o espírito tem de agir, de ir livrando determinadas percepções, determinados sentimentos do seu padrão vibratório. Quanto mais elevado, mais condição tem de fazer isso. Quanto menos, menos elevado. E por que isso? Os que são imperfeitos, muitas vezes, veem e ouvem a despeito de sua vontade. Por quê? Porque pode ser útil para o crescimento dele. Então, muitas vezes, né, o espírito menos evoluído acaba tendo algumas influências que ele não gostaria, que não lhe agradam, mas elas vêm para o aprimoramento, para o nosso crescimento como ser espiritual que nós somos. Da mesma forma, né, enquanto encarnados, nossos pais nos influenciam para o bem, para nos trazer valores, né, para que a gente seja uma pessoa de bem, e a gente muitas vezes se recusa a ouvir. Eles vão, nos falam, entra aqui, sai aqui, mas essa mentinha foi plantada. Por mais que nós, ainda como espíritos imperfeitos, estamos tentando corrigir essa nossa imperfeição, a gente consegue nos transformar em seres espirituais melhores à medida que vamos absorvendo esses bons conselhos, esses bons ensinamentos. E isso acontece sendo de espíritos encarnados que nos querem bem, querem nos ajudar, como também de espíritos desencarnados, mais evoluídos que nós, que querem nos ajudar no processo de evolução. Então, sobre esse assunto, né, da percepção, da nossa decisão, se a gente ouve, né, se a gente pode afastar percepções que não nos agradam,
Em regra, sim, podemos. Mas quanto menos evoluído, menor é a nossa capacidade de fazer isso. Mais um motivo para que nós busquemos o nosso aprimoramento, nosso conhecimento, a nossa compreensão das leis de Deus, e vamos nos tornando seres espirituais melhores. Que Jesus possa nos abençoar, nos auxiliar, para que a gente possa conseguir nosso progresso espiritual de uma forma consistente e mais rápida o quanto antes. Que Jesus nos abençoe e proteja a todos. Boa noite.